e queria, antes de mais, agradecer-vos o convite para estar aqui convosco e parabenizar a organização também pela dinamização destas jornadas. Eu de manhã não tive a oportunidade de estar, mas durante a tarde já pude apreciar um pouco do vosso trabalho e, portanto, queria desde já parabenizar-vos. Devo dizer-vos que o desafio que me lançaram, enfim, me perturbou neste sentido, que me obrigou a pensar como é que poderia pegar nesta questão, não querendo também ser muito maçador, mas também trazendo aqui alguns dos contributos que me têm acompanhado para pensar este campo da mediação e fazendo por referência, como a professora Isabel Viana o disse, àquilo que tem sido o meu papel até enquanto coordenador dos estágios do mestrado em Ciências da Educação e de alguém que nesse contexto tem vindo a trabalhar com os estudantes e as estudantes em estágio no âmbito de uma unidade curricular que se designa precisamente mediação social e educativa. E devo-vos confessar que há bocado, até ouvindo o colega Rómulo e outras questões que aqui ouvi, acho que de facto é sempre muito importante. Lembro-me sempre de uma conferência que em tempos ouvi do professor René Barbier, um dileto colega da França, que ele antes de começar qualquer conferência falava sobre o seu percurso de vida e sobre a sua história, para mostrar porque é que ele ia dizer aquilo que dizia. E ouvindo aqui também o Rómulo, não é? A gente percebe muito bem estas relações entre aquilo que acontece e aquilo em que nós nos vamos transformando, não é? Estes nossos percursos. Isto para vos dizer que a minha aproximação ao campo da mediação, está ali a Ana Saldanha, que também não me deixa mentir, aconteceu mais ou menos por obrigação. Por obrigação, no momento em que na nossa faculdade se entendeu que era importante dar espaço a esta abordagem e à necessidade de compreender como é que as questões da mediação deviam ser integradas enquanto uma forma de intervenção no campo educativo que pudesse também constituir uma ferramenta importante para os nossos futuros licenciados. E, por artes do destino, como a mim, num primeiro momento, ainda no âmbito da licenciatura, começar a trabalhar sobre estas questões da mediação. E devo-vos dizer, e isto continuo a dizer aos nossos estudantes ainda hoje, e todas vós e todos vós, e em particular a professora Isabel Viana e a professora Ana Maria Silva sabem, quando começamos à procura de material sobre mediação, mais ou menos inevitavelmente deparamos com aquilo que é um excesso de informação sobre perspectivas da mediação que são essencialmente técnicas, essencialmente instrumentais, que são essencialmente formas de pôr em prática processos de mediação por relação àquilo que, num sentido mais comum, se designam situações de conflito, enfim, diferendo entre as pessoas. A primeira literatura com que eu contactei neste campo tinha muito este viés. Olha, felizmente há pessoas que hoje, na Universidade do Minho, nomeadamente as professoras presentes, mas também em outras universidades, vão publicando, a partir do campo da educação, abordagens que procuram entender a mediação muito para além daquilo que ela pode ser enquanto uma ferramenta, enquanto instrumento técnico. Mas isto para vos dizer que eu também passei por aí. Deixem-me dizer-vos que a primeira unidade curricular em que eu trabalhei neste domínio se chamava um seminário de mediação socioeducativa com oficina de mediação de conflitos. Ou seja, eu tinha um colega que depois trabalhava comigo na lógica da aprendizagem de técnicas e de estratégias para a intervenção em situações de resolução de conflitos. Para mim, essa acessão da mediação nunca foi satisfatória, nunca foi propriamente aquela que encheu as medidas e, portanto, também fui procurando alargar as minhas leituras e procurando alargar aquilo que eram as acessões da mediação que eu fosse capaz, digamos assim, de transportar para pensar o campo educativo. Enfim, para tornando uma história longa mais breve,
dizer-vos que hoje, para mim, o campo da mediação e as leituras que eu faço no campo da mediação, essencialmente ajudam-me ou mobilizo-as, apareceu-me toda a gente, mobilizo-as para ajudar os nossos estudantes e as nossas estudantes a colocarem os problemas com os quais se confrontam nos seus contextos de estágio e para pensarem as suas intervenções nesses contextos de estágio e para muitas vezes pensarmos que não necessariamente estamos a fazer uma intervenção no sentido estrito da mediação, mas que há muitos dos princípios, há muitas das preocupações, há muitos contributos daquilo que é a reflexão no campo da mediação que nos ajudam a construir uma profissionalidade no campo educativo que me parece que é mais sensível aos outros, como vocês aqui disseram antes, que é muito mais pautada por uma lógica da escuta ativa, por uma lógica de empatia, por uma lógica de intercompreensão e por uma lógica do reconhecimento, por reconhecimento mútuo. Ora, e nós que trabalhamos em intervenção social, comunitária, educativa, sabemos que esta ideia do reconhecimento se declina segundo lógicas muito diferentes e, em algumas delas, este reconhecimento não é um reconhecimento entre seres com o mesmo estatuto. É basicamente o reconhecimento que se faz porque alguém tem o estatuto de interventor e que, de alguma maneira, tem a legitimidade para intervir junto de outros, não é? E esses outros, de alguma maneira, reconhecem essa legitimidade, seja por imposição, seja porque não têm também os instrumentos para refutar essa imposição. Ora, eu acho que todo o pensamento da mediação, aquilo em que ela nos ajuda a pensar sobre esta relação com os outros, esta escuta dos outros, esta autonomia e cidadania do outro, e de pensarmos a intervenção também como um processo que é simultaneamente empoderador do interventor e daquele que é objeto da intervenção, de facto parece bastante mais interessante enquanto contributo da mediação neste campo da educação do que propriamente o nós circunscrevermos ou restringirmos aquilo que é o olhar que temos sobre esta questão à mediação enquanto uma técnica de resolução de conflitos. Não é? De há uns anos para cá, eu aliás venho colocando, quando os nossos estudantes nos perguntam, mas afinal de contas o que é que o meu estágio tem a ver com a mediação? Eu não estou a ver como é que a mediação está presente, que este é sempre um drama, como é que a mediação está presente naquilo que nós fazemos no nosso estágio, ou como é que a mediação está presente nos contextos em que estamos a intervir. Ora bem, eu nos últimos anos tenho optado por colocar uma questão aos estudantes que eu acho que ajuda a perceber como uma mediação e olharmos a partir do campo da mediação é sempre importante. Eu acho que nós damos mais conta da importância da mediação quando ela não existe, quando ela desapareceu. Quando aquilo que se constituíam como processos que permitiam aquilo que podíamos chamar mediações naturais, desapareceram. Isto é, elas não se encontram ativas ou erudiram ou, de alguma maneira, perderam, se quiserem, o seu papel de reconhecimento para os sujeitos. Deixem-me dar-vos um ou dois exemplos, por exemplo, alguns colegas também apresentam, e bem sabe, também os trabalho. Naturalmente que a perda de centralidade, por exemplo, da escola enquanto um contexto de promoção social e de preparação para um certo futuro mais ou menos garantido em termos de mobilidade social. A perda da referência do mundo do trabalho enquanto espaço de produção de identidades coletivas. Até mesmo aquilo que é hoje a erosão do campo político, enquanto um campo da representação da nossa cidadania. Reparem, tudo isto são campos, são atores que ajudavam a nossa integração, ajudavam o nosso reconhecimento, enquanto trabalhadores, enquanto alguém com uma determinada qualificação, alguém com determinadas expectativas do ponto de vista do seu percurso social, alguém, digamos assim, com um estatuto reconhecido
por essa entidade que é o Estado. E hoje a erosão destes diferentes atores, ou a perda, digamos assim, de importância destes diferentes atores, impede-nos também o nosso reconhecimento, a nossa identidade, a construção de identidades mais fortes. E, portanto, vivemos nesta permanente, digamos assim, identidade relativamente fluida. E é isso que, em muitas circunstâncias, nos contextos em que nós intervimos, percebemos que provoca aquilo que depois nós identificamos a partir do exterior como conflitos, como diferentes, como diferenças. Isto é, as sociedades complexificaram-se, multiculturalizaram-se, as trajetórias no mundo do trabalho tornaram-se turbulentas, heterogéneas. Cada vez mais vivemos esta descrença numa certa representação política encarnada no Estado. Reparem, aquilo que eram as nossas referências a partir das quais construíamos uma certa identidade segura e estável e que nos orientava, hoje estão bastante mais instabilizadas. E isto acontece em todos os contextos da nossa vida. Acontece nos contextos comunitários, acontece no contexto escolar, como acontece no contexto familiar e por aí afora. E, portanto, quando eu há bocado dizia que eu costumo perguntar aos estudantes, olhem primeiro para que mediações é que desapareceram ou que mediações é que não estão presentes, que nos ajudam a perceber aquilo que está a acontecer no contexto em que vocês estão. O que é que se dissolveu, o que é que erudiu, o que é que deixou de existir? E provavelmente aí nós vamos encontrar, pelo menos, algumas respostas provisórias para perceber que mediações são essas que nós precisamos de recriar, que nós precisamos de, que laços são esses que precisamos de religar, que pontos é que precisamos de estabelecer entre atores que, entretanto, apareceram de novo naqueles contextos ou cujas relações desapareceram por algum motivo. Portanto, isto para vos dizer, no primeiro ponto, não é, que para mim o discutir as questões da mediação faz mais sentido a partir desta perspectiva dupla, que é o que os princípios da mediação nos ajudam a pensar o que pode ser a intervenção no campo social e educativo, contributos é que esta reflexão nos dá, e por outro lado, este outro contributo que é como é que eu pensar a partir das questões da mediação me ajuda a perceber que parte dos contextos ou das situações sobre as quais intervimos decorrem, os diferentes ou as diferenças que encontramos, decorrem daquilo que é a erosão ou desaparecimento daquilo que eram mediações, que alguns autores chamariam mediações naturais, de que nós não damos conta, e só damos conta, por isso é que eu comecei por aí, só damos conta quando elas desaparecem, só damos conta quando elas não estão presentes, e portanto só damos conta quando essas mediações deixam de existir e fazem emergir os ditos conflitos, ou os ditos diferentes. E, portanto, eu queria, enfim, enquadrar, digamos assim, a minha fala um bocadinho nesta perspectiva. Naturalmente que todos nós que aqui estamos reconhecemos aquilo que é uma diversidade muito grande de modos de pensar o que é mediação, de levar à prática o que é mediação, de entender até aquilo que são diferentes pressupostos quanto ao papel e às funções que os seus atores privilegiados podem desempenhar. E naturalmente também, e isso acho que é um aspecto importante a propósito das questões do reconhecimento, também percebemos hoje, não é, que coexistem, em Portugal como noutros países, formas muito diversas de institucionalização da mediação, têm naturalmente também efeitos diferentes relativamente àquilo que é a possibilidade que elas dão de reconhecimento do sujeito nessas formas de intervenção. O que é que eu quero dizer? E à frente falarei um bocadinho mais disto. Naturalmente que hoje há um conjunto de instâncias formalizadas que se reconhecem, que se apresentam
como sendo de mediação, não é? Nomeadamente no campo comunitário, no campo social, no campo familiar, mas na verdade são instâncias que, pelo seu próprio processo de institucionalização, perderam algumas das valências que poderiam eventualmente ter se constituírem efetivamente como instâncias de mediação. E, portanto, tem que o reconhecimento que as pessoas aí encontram, infelizmente, é um reconhecimento que é mais marcado, digamos assim, por esta relação com uma instituição, do que propriamente como uma relação entre seres em igualdade de circunstâncias ou partilhando, digamos assim, estatutos similares. É aquilo que nós podemos dizer que é a diferença entre uma mediação de proximidade, não é? Isto é, o facto de nós hoje termos muitos serviços, muitas instituições que se afirmam de mediação e que se afirmam como sendo de mediação porque estão próximos das pessoas, mas evidentemente elas não coexistem com as pessoas, elas não convivem com as pessoas, e há aqui uma diferença significativa que é uma mediação de coexistência com uma mediação de convivência, não é? Isto é, eu posso estar próximo e dizer que sou uma instância de mediação porque estou próximo, mas os modos como me organizo e aquilo que são as pautas institucionais em que eu me inscrevo dificilmente me permitem que eu passe para um outro nível de conhecimento e de reconhecimento das pessoas, que me permita passar para uma efetiva mediação de convivência mais do que de proximidade. Não sei se me estou a fazer entender. Eu vou-me perder, Isabel, tu desculpa. Olha, ainda por cima a Manuela acha que eu sou excelente comunicador. Deixa lá isso, Manuela. Passa-lhe já. Ora bem, mas eu trouxe-vos também, enfim, porque estava um bocadinho perdido também relativamente àquilo que achei que poderia ser interessante para vós. Trouxe alguns materiais, trouxe alguma sistematização que, se vocês entenderem, eu poderei projetar para me ajudar a conduzir também aqui o meu discurso. Mas, naturalmente, estarei muito mais à vontade depois para responder e para interagir convosco. Para mim é um modo mais natural de estar e de trabalhar. De qualquer maneira, se me permitem, Isabel, achas que posso compartilhar aqui a tela? Sim, acho que sim, à vontade, conforme. Ok. Não sei se já estão a ver. Sim, estamos. Espero não estar como é que se diz, a rezar o Padre Nosso ao Padre, não é? Mas para me ajudar a mim e para vos ajudar também a seguirem o fio do raciocínio, não é? Como é que eu me situo face a este campo e procuro de alguma maneira transportá-lo para o campo educativo e trabalhar estas questões do reconhecimento da mediação e na mediação. E já fui falando um bocadinho deste primeiro aspecto, não é? Que é inegável, não é? Que nós vivemos, pelo menos nos últimos 50 anos, diria eu, esta transformação dos modos de regulação social, com transformações numa série de instituições que funcionaram como grandes socializadores, funcionaram como grandes integradores sociais. E, portanto, esses laços sociais que eram muito fortes, que decorriam desse trabalho, desses grandes socializadores, hoje, de facto, estão em erosão. E, portanto, a mediação também não surge por acaso, não é? Surge como resposta a estas diferentes crises sociais, a estas diferentes erosões de diferentes atores que contribuíam para a nossa integração social. Por outro lado, a nossa vida em comunidade e em sociedade complexificou-se, não é? E, portanto, o tipo de questões que se constituíam como diferentes, como diferenças entre nós, também se foi complexificando e, portanto,
hoje nós estamos confrontados com aquilo que é a emergência de uma heterogeneidade nas nossas comunidades, nas nossas sociedades, de facto acaba por fazer surgir aquilo que são, eu não diria conflitos, mas diferenças, não é? Que estão presentes no nosso cotidiano, que estão presentes em todas as interações em que nós participamos. Se quiser, daquilo que eram sociedades mais uniformes, mais homogéneas, mais consensuais, eu diria que felizmente passamos a sociedades mais heterogéneas, mais diversas, mas também, por isso, naturalmente, mais carecidas do estabelecimento de relações de comunicação efetivas entre estas diferenças para que novos contratos sociais, novos laços sociais se possam criar. E, portanto, a mediação, na minha perspectiva, inscreve-se, e a emergência da mediação inscreve-se precisamente nesse ponto, não é? Que é uma forma de forma mais próxima e de forma mais sensível àquilo que são as características e as especificidades das pessoas, conseguirmos produzir coletivamente novas formas de vivermos em conjunto. Eu acho que é disto que se trata, quando falamos de mediação, e em particular da mediação social e comunitária, é como é que nós encontramos novas formas de viver em conjunto, integrando esta heterogeneidade e esta diversidade que cada vez mais marca as nossas sociedades. Ora bem, aproximando da ideia do reconhecimento. Eu uma vez fui surpreendido por esta ideia, não é, de que todo o nosso processo de conhecimento do mundo é um processo mediado, não é? Na verdade, nenhum de nós, olha, eu ainda agora tirei os óculos, não é? E, portanto, o mundo que eu vejo quando tenho óculos ou quando não tenho óculos é substancialmente diferente. Todo o nosso conhecimento do mundo é verdadeiramente mediado. E, portanto, a mediação parece-me que é muito interessante ser pensada também enquanto este processo que permite a representação do outro, que permite a representação do mundo, permite a construção de um conhecimento sobre o mundo em que nós vivemos, incluindo os outros com quem interagimos. Naturalmente que esta mediação pode assumir diferentes formas. Eu vos dava o exemplo dos óculos. Naturalmente que se as minhas lentes estiverem desajustadas, o poder de representação do mundo há de ser se elas estiverem ajustadas de maneira a permitirem-me ler o que eu tenho aqui à minha frente, esse seu poder de representação será outro. Ou seja, estas mediações que nós criamos, esta intervenção da mediação que nós podemos criar intencionalmente, é seguramente um processo que permite ao outro reconhecer algo a que nós damos acesso, mas também vice-versa. Esta é uma relação bionívoca, não é? A relação que o outro estabelece connosco e o modo como faz essa mediação connosco também nos permite construir uma percepção, uma representação, um conhecimento sobre esse outro, não é? E, portanto, reparem, a mediação é este processo sempre bionívoco e que, pelas formas que assume, por aquilo que é capaz de integrar enquanto preocupações. E agora fui boicotado. Alguém começou a compartilhar. Alguém, sim. Peço desculpa, não faço ideia quem é que pedimos para que ninguém mexa. Sim, eu volto a... Peço desculpa. Ok. Mas estejam à vontade também para me interromper, se às vezes for muito chato, mandem-me calar. Isabel, já sabes que tu estás sempre à vontade. Não, obrigada, João. Mas temos mais ou menos estabelecido que é a apresentação e depois no final da apresentação abrimos o debate. Ok, muito bem. E, portanto, dizia eu, não é, que a mediação é este processo de pôr em contacto, pôr em relação, e que é neste pôr em relação que este conhecimento e reconhecimento se produzem.
E o que eu estava aqui a procurar afirmar é que o modo como pomos em relação, o modo como produzimos esta mediação, naturalmente produz representações, produz formas de reconhecimento que serão naturalmente diferenciadas. E eu mais à frente aquilo que procurei mostrar é como há alguns riscos, alguns desafios que se colocam, nomeadamente no campo da intervenção educativa, quando nós pensamos neste processo de colocar em relação, não é? E os seus efeitos sobre os outros, e que inevitavelmente também são efeitos que acabam por ter feedback e por ter um ricochete em nós enquanto interventores. Mas uma coisa boa da mediação, não é? É que a mediação é também um processo de produção do social, não é? Isto é, ao nós criarmos esta possibilidade de encontro, mútuo e de reconhecimento mútuo, aquilo que nós estamos a gerar é a possibilidade de criar ou recriar estes laços sociais que nos envolvem. É a possibilidade de partilharmos conjuntamente esta responsabilidade de produzirmos um sentido para aquilo que nos une e de produzirmos normas, valores, formas de estar que possam ser efetivamente partilhadas. Portanto, em tese, a mediação, e este é um aspecto que para mim é particularmente caro, em tese a mediação tem este fantástico poder, se quiserem, embora a palavra às vezes esteja um bocadinho gasta, emancipatório enquanto possibilidade de transformação social, enquanto possibilidade de encontro entre diferenças à construção de algo novo, de algo diferente, né? De algo que resulta deste encontro entre diferenças. Não é apenas uma lógica, isso não seria mediação, não é apenas a lógica da conformação ao que o outro entende que a nossa vida em conjunto deve ser, é, idealmente, um processo que permite esta interconstrução e esta construção intersubjetiva do sentido para a nossa vida. Ora, reparem, isto é particularmente importante para quem trabalha no campo educativo e se identifica com abordagens pedagógicas que tendem a ser críticas à lógica endoutrinadora, ou usando outro termo que vocês facilmente conhecerão, bancária, não é? Ou a perspectivas educativas, diríamos também meramente transmissivas. Não é? Isto é, pensarmos também o trabalho educativo enquanto um processo de mediação, nesta perspectiva que eu aqui estou a colocar, implica reconhecermos que o trabalho educativo é um trabalho educativo simultaneamente de quem se educa e de quem é educado, não é? De quem educa e de quem é educado. É a possibilidade de construirmos aqui um conhecimento que é partilhado. Embora eu sei que é sempre mais fácil a gente dizer isto do que depois concretizá-lo. Mas do ponto de vista conceptual, reparem que pensarmos o trabalho educativo enquanto um processo de mediação nos pode abrir a esta possibilidade de uma construção partilhada de sentido, de significado e de conhecimento. Vou passar isto aqui à frente, não é? Mas basicamente é isto. E isto é tão válido para a educação como é válido para tudo aquilo que são as normas e tudo aquilo que são as formas de estar em conjunto que nos organizam nas nossas comunidades e nas nossas sociedades. Para mim este é um verdadeiro potencial do campo da mediação, é? Que é precisamente esta possibilidade das vozes que muitas vezes estão atomizadas, das vozes que muitas vezes são periféricas, dos sentidos que muitas vezes são desqualificados, de poderem ter espaço, tempo, arena para participarem deste processo de construção mais conjunta e coletiva. E, portanto, o de podermos construir regras sociais, normas sociais, valores sociais, cultura, não é? Que, de alguma maneira, permitam integrar esta diversidade. E reparem, mais uma vez, aqui está o reconhecimento. Esta é a forma, provavelmente, em que
estes que são produtores destas vozes, destas formas de expressão, destas culturas, que de outra maneira estarão voltadas para dentro de si, ou estarão à margem, ou serão periféricas, é a oportunidade de elas se apresentarem junto de outros, de interagirem com outros. E é, portanto, a oportunidade, se quisermos, pegando aqui nas questões de identidade, que a nossa identidade para si conviva com esta identidade para os outros. E, portanto, este nosso processo de negociação identitária seja um processo de negociação mais pela positiva e não tanto pelo fechamento sobre nós, pela guetização, pela ideia de que só nós é que partilhamos um determinado conjunto de valores ou de formas de ser e de estar. E isto, na minha perspectiva, pelo menos do ponto de vista utópico, é que nos permitiria construir sociedades mais democráticas, verdadeiramente mais democráticas. Não é? Mas, naturalmente, toda a mediação é também histórica, não é? E, portanto, e aqui, mais uma vez, vou fazer uma ligação com aquilo que é o nosso campo da educação. Bem, nós não existimos num abstrato, não existimos fora do mundo que nos envolve, não existimos fora do percurso histórico, cultural, material que nos antecede. Portanto, todo o nosso trabalho de mediação, e muitas vezes nós esquecemos-nos disto, e é aí que eu quero chegar, é sempre um trabalho que se joga a dois níveis, que é o trabalho da mediação que nós fazemos diretamente com aqueles com quem trabalhamos, e a Ana está ali a olhar para mim, aqui num dos quadradinhos. É a mediação que eu faço com os meninos na escola, ou é a mediação que eu faço com as famílias, ou é a mediação que eu faço com os professores. Essa é uma forma de mediação. Mas esta mediação, por sua vez, está inscrita naquilo que é uma mediação societal. Nós, na verdade, nunca poderemos ignorar que a Ana trabalha num agrupamento de escolas, num gabinete, num determinado contexto territorial, num determinado tempo em que, do ponto de vista político e social, se pede algo àquilo que é o trabalho escolar. Portanto, reparem, a micromediação, o trabalho que realizamos com aqueles com quem trabalhamos mais diretamente, nunca consegue escapar desta outra macromediação, a que, se nós não estamos atentos, inevitavelmente perdemos, digamos assim, também consciência e perdemos, falta-me o termo, perdemos a capacidade a capacidade de refletir também criticamente sobre o impacto que essa mediação societal tem sobre a mediação mais direta, mais imediata que nós realizamos com aqueles com quem trabalhamos. Não é? E, portanto, esta ideia de que todo o trabalho que nós fazemos no campo educativo é um trabalho que não é apenas aquele que nós vemos e que está à nossa frente enquanto o fazemos, mas é um trabalho que é construído a partir de um quadro de outras mediações legais, institucionais, organizacionais, culturais, dentro do qual nós, quando muito, encontramos as nossas margens de liberdade, encontramos as nossas formas de transgressão, mas também temos de ter consciência de que ela marca aquilo que é o nosso trabalho de mediação. Muito bem. Eu estou a olhar para o relógio, Isabel, mas quando faltarem 10 minutos, 5, 10 minutos... Faltam mais ou menos 12, se quisermos ter 15 minutos de debate. Muito bem, muito bem. Tá. Obrigado, Isabel. Então vou-vos poupar a esta parte. E, portanto, isto para essencialmente chegar àquilo que para mim são acessões e sentidos da mediação, que me parecem particularmente importantes para nós que trabalhamos no campo educativo. E que, enfim, não vou reiterar, acho que é esta acessão, que eu diria, mais política, na medida em que o pensamento da mediação nos permite pensar um outro modo
de construir as relações sociais, um outro modo de produzir o laço social que nos une, uma outra possibilidade que não por delegação jurídica, que não apenas por imposição de instituições abstratas, abre-nos esta possibilidade. Não estou a dizer que ela se concretize muitas vezes ou que se concretize sempre, mas é pelo menos esta abertura de possibilidade que me parece que é muito importante e que naturalmente será tanto mais importante quanto nós a tornarmos consequente depois no modo como trabalhamos. Se eu acredito que isto é assim ou que pode ser assim, então na minha prática cotidiana, como é que eu trabalho em mediação, procuro fazer corresponder a minha prática a estes princípios. Não é? Portanto, esta ideia da mediação enquanto um apelo a esta compreensividade, a esta heterogeneização daquilo que são os valores, as formas de estar, às vezes a uma certa suspensão dos nossos a prioris quanto àquilo que são os valores ou aquilo que são os comportamentos corretos, etc. É um exercício, muitas vezes doloroso, mas que é o exercício imprescindível para nós nos colocarmos nesta relação de ser a ser com os outros e não de alguém que está do lado de uma instituição ou de alguém que vai legitimado por um diploma ou de alguém que vai legitimado por um saber científico. Portanto, há aqui também esta dimensão, eu diria que até de humildade epistemológica no modo como nós nos relacionamos com os outros, a que a mediação apela e que me parece que é um interessante contributo para o trabalho educativo. E já para não falar em termos políticos mais estritos, que é esta possibilidade de entendermos que a democracia se constrói a partir de uma lógica não é apenas representativa, é também de uma lógica participativa e não há outra forma de ela se efetivar se não for através precisamente da escuta e do envolvimento na tomada de decisão daqueles com quem trabalhamos. E, portanto, a mediação abre-nos essa possibilidade ao abrir para esta possibilidade de valorizarmos a pluralidade, a tomada de decisões e de compromissos coletivos. Se calhar ainda mais importante do que a dimensão política, a dimensão ética, não é? O que nos chama a atenção desta necessidade de sermos fortemente coerentes com os princípios que adotamos na nossa intervenção. E, portanto, que nos obriga a um esforço de reflexividade muito constante e insistente relativamente àquilo que é o sentido maior, digamos assim, do trabalho de mediação ou da intervenção de mediação em que nós estamos inscritos. Esta é uma questão que eu discuto também subejamente com colegas e com estudantes. Não é? Para nós que estamos no campo da intervenção social, da intervenção comunitária, da intervenção educativa, deparamos-nos muitas vezes com uma certa frustração, com uma certa angústia, que é a de estarmos sempre a ser apanhados, digamos assim, por forças e por mecanismos e por lógicas que nós sentimos que contrariam aquilo que são as intenções ou que são os verdadeiros propósitos da intervenção que nós desenvolvemos. E isso leva a que, muitas vezes, este nosso trabalho de intervenção, nomeadamente pela mediação, acabe por ficar numa lógica meramente, diriam os senhores da sistémica, homeostática, não é? Isto é, a gente recupera os equilíbrios, normaliza os diferendos, quando muito, a Ana que está aqui não me ouça, deslocaliza os conflitos para outros contextos, não é?
E reparem, isso, na verdade, é de alguma maneira fazer da mediação também uma intervenção que acaba por ser paliativa, que não nos permite, de facto, reconstruir aquilo que são, ou ir às causas, ou ter pelo menos consciência, não é, de que sob aqueles epifenómenos sobre os quais nós trabalhamos e que procuramos resolver, há, digamos assim, causas mais estruturais, há causas mais profundas, há dimensões, se quiserem, sociopolíticas, que inevitavelmente nós temos que também ter conscientes. Se querem que vos diga, e aqui que ninguém nos ouve, que estamos todos só aqui no Zoom, provavelmente é por isto que eu também digo que trabalhar neste domínio, em termos educativos, sociais e comunitários, é meio caminho andado para nós vivermos muitas vezes angustiados. Vivermos angustiados com a incapacidade de cumprirmos com os princípios que nós entendemos que são desejáveis, de termos de reagir à frustração que aquilo que fizemos com a intenção de promover a participação, o empoderamento, uma forma de democracia mais participada das pessoas, de repente nos sair das mãos como algo que enfim, de alguma maneira se revela depois mais paliativo e mais conformizador, mais normalizador do que verdadeiramente libertador. Mas não há outra forma a não ser mantermos esta reflexividade sobre aquilo que fazemos e mantermos esta responsabilidade ética relativamente àquilo que são os princípios que adotamos e que prosseguimos neste nosso trabalho. Não vos demoro muito mais, mas queria salientar aqui mais um aspecto. Devo dizer que esta é das questões que para mim também foi mais difícil de compreender, que é, mas afinal de contas, o que é isto do trabalho da mediação? E lembro-me de aprender com o professor, que a Ana Maria e a Isabel também conhecem bem, o professor Correia, que disse, nós não podemos confundir a mediação com o trabalho do mediador. E isto é daquelas coisas, depois a gente anda meses, às vezes anda anos, a tentar perceber o que é que esta pessoa queria dizer com isto. Mas é verdade, não é? De facto, a mediação está para além da nossa ação, não é? Está naquilo que se cria, que se gera, mas que a partir desse momento nos escapa, cujo controle nos escapa. É, nós criamos as condições para que a mediação possa acontecer, para que este encontro possa acontecer, para que esta partilha possa acontecer. Mas, na verdade, este processo de mediação é um processo que não depende nem de um nem de outro. Depende deste espaço que se gera entre as partes, desta criação de condições para que aqui um terceiro possa surgir. Daí a importância do ternário, não é, no campo da mediação. Eu gostava de saber explicar isto melhor, mas depois vou pedir à professora Isabel para ajudar e à professora Ana Maria. Mas a ideia que eu queria transmitir é esta, é que a mediação, a dimensão também filosófica da mediação, remete-nos para esta ideia, não é? De que mais do que nós estarmos preocupados com a dimensão técnica da nossa intervenção, também temos que ter esta humildade para perceber que a mediação não depende de nós, depende de nós criarmos as condições para que ela possa existir, para que ela possa existir independentemente da nossa intervenção, não é? Ou seja, é criar as condições para que as pessoas possam encontrar um patamar de igualdade, para que possam experimentar o lugar do outro, mas também preservar a sua identidade. Reparem, tudo isto são desafios altamente complexos para quem trabalha no campo educativo, não é? E, portanto, o existir mediação é algo que só aqueles que passam por ela e a reconhecem como tendo sido transformadora, nos pode garantir que existiu. Não somos nós, enquanto mediadores, que podemos garantir que houve ali um processo de mediação. Às vezes podemos garantir que o conflito se resolveu, que é outra coisa, não é? Ou que a situação se ultrapassou. Agora, se criou ali um espaço de transformação mútua, isso já é outra coisa que muitas vezes nos escapa.
vou-vos poupar muito disto para me aproximar do fim, está bem, Isabel, se achares bem. Podemos depois voltar aqui. Agradeço, ok. Depois na discussão, se for oportuno. Muito bem. Gostava só apenas então de falar aqui de mais dois slides. Todos nós sabemos que andamos por estas áreas da educação, das ciências sociais, não é? E a linguagem desempenha no nosso trabalho um papel central, não é? E desempenha um papel central pelas possibilidades que confere ou não confere dos outros se reconhecerem nelas, dos outros serem capazes de comunicar, cada um de nós é capaz de comunicar. E, na verdade, um dos aspectos que me parece também central no campo da mediação é ela inscrever-se nesta perspectiva de um agir comunicacional, que, como vocês sabem, é um termo que vem de um filósofo alemão, do Jürgen Habermas. Foi uma perspectiva relativamente utópica e, portanto, eu diria sempre, falamos sempre de tendencialmente um agir comunicacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a relação que nós estabelecemos no campo da mediação, se ela pretende efetivamente ser um processo promotor do reconhecimento e do reconhecimento mútuo, tem que ser uma relação de comunicação pautada pela autenticidade, pela veracidade. O que é que isto quer dizer? Para me opor a quê? Para me opor àquilo que, por vezes, no campo da intervenção social e educativa, é uma relação que tendencialmente se exprime mais como uma lógica instrumental e estratégica. É central no nosso trabalho, na perspectiva da mediação, este agir tendencialmente comunicacional, ainda para mais quando, de facto, em função daquilo que são os diferentes papéis institucionais que nós ocupamos, nem sempre esta relação comunicacional, pautada pela autenticidade e pela veracidade, ou se quiserem, por contraponto a uma lógica mais estratégica e mais instrumental, nos é permitida, não é? E, portanto, idealmente, não é, o mediador é alguém que está aqui confrontado no seu trabalho por estas diferentes legitimidades. Muitas vezes legitimidades delegadas pelas instâncias a que está afeto ou pelos corpos profissionais a que pertence, mas naturalmente o agir comunicacional é uma forma de contribuir para a produção desta legitimidade social. De outro modo, também diríamos que, de alguma maneira, é o que garante a construção de uma autoridade para o trabalho do mediador. E eu, se calhar, vou mesmo... Não gostava de concluir sem... não sei se estão a conseguir ver tudo. Conseguem ver o slide todo? Sim. Riscos do processo de institucionalização da mediação. Ok. Gostava apenas de concluir dizendo que, embora eu seja um particular adepto e defensor daquilo que é a mediação, como já vos disse, enquanto inspirador do modo como colocamos os problemas e inspirador dos modos de estar na prática, também sabemos, não é, que por vezes estes discursos são profundamente, ou podem ser profundamente enganadores, se fundados naquilo que é uma certa ilusão da harmonia social. Na verdade, todo o trabalho de mediação se inscreve em contextos sociais que são marcados por desigualdades de poderes, não é? E, portanto, a questão da mediação de trabalhar em prol do encontro entre diferentes poderes não deve, bem pelo contrário, ficar desatento, não ter consciência dessa desigualdade entre poderes. Estou-me a lembrar de uma pergunta clássica que a professora Cristina Albuquerque trabalha num dos textos dela. Se nós, enquanto mediadores, damos conta que uma das partes está claramente a ser prejudicada
precisamente porque a outra parte tem um estatuto de poder superior, o que é que devemos fazer? A resposta dela é muito clara. Bem, nós também estamos lá para equilibrar os poderes, também estamos lá para estar atentos a esse desequilíbrio. Poderá ser polémico, mas podemos discutir. Mas para mim o que é importante é esta ideia de que também não caiamos na ilusão de que a mediação vai resolver tudo ou que a mediação vai criar uma sociedade profundamente harmoniosa. Isto é, as relações de poder, as desigualdades, as diferenças vão continuar a existir. O que a animação procura, o que a mediação, apesar de tudo, procura é não as considerar como tendo qualidades e dignidades e direitos de cidadania diferentes. E, portanto, é que o nosso propósito, enquanto agentes da mediação, é permitir que elas tenham acesso a esta deliberação mais coletiva sobre o sentido da nossa vida. E concluo só usando aquilo que me parecem que são, enfim, dois ou três apontamentos importantes para quem intervém neste campo, não é? E que eu já ouvi aqui no início da tarde, que é a mediação pressupõe esta relação de ser a ser, uma relação, de facto, tendencialmente marcada por esta autenticidade, ou tanto quanto muito marcada por uma reflexividade constante sobre como é que a nossa própria institucionalização, a nossa própria tecnicidade, muitas vezes contraria esta possibilidade de haver uma relação de ser a ser. Depois, a ideia de que, para mim, já é uma grande conquista quando a mediação consegue, pelo menos, heterogeneizar e complexificar aquilo que é o debate das normas, dos valores, da cultura. Quiserem aquilo que a Maria Carmo Torre Morel sugere enquanto o nível mais macro-social dos efeitos pedagógico-educativos da mediação. Como é que este trabalho nos pode ajudar a construir uma outra cultura e um outro modo de viver social? E o primeiro passo é construí-lo a partir desta heterogeneização e esta polifonia, digamos assim, naquilo que pode ser o debate dessas normas de convivência. E, finalmente, esta ideia de que, acima de tudo, estar em mediação, trabalhar em mediação, exige este grande, eu diria, por vezes também angustiante, esforço de reflexividade e de conhecimento de nós mesmos enquanto pessoas e enquanto profissionais na relação com os outros, não é? E muitas vezes dando-nos conta das pequenas contradições, dando-nos conta de como nós próprios estamos ao serviço, digamos assim, de aparelhos ou de instituições face às quais é difícil encontrar as nossas margens de liberdade. Mas se não tivermos esta reflexividade e este trabalho de conhecimento de nós enquanto técnicos, enquanto profissionais, bem, então aí de facto nem seremos sequer o pauzinho que se mete na engrenagem, não é? Passaremos a ser pura e simplesmente a engrenagem. Olha, obrigado mais uma vez e